E se eu te dissesse que enquanto você tenta resolver tudo durante o dia, existe um momento silencioso à noite, onde o impossível começa a ser tocado de um jeito que você não consegue explicar? Pense bem. Quantas vezes você deitou com a mente cheia, o coração apertado e aquela sensação de que não há saída, de que certas situações simplesmente não têm solução? Contas, problemas, dores internas, relacionamentos quebrados, e aí você tenta descansar, mas a sua cabeça não desliga. Deixa eu te perguntar, dormir assim resolve alguma coisa? Claro que não, mas espera, porque é exatamente nesse cenário que muita gente perde a maior oportunidade que tem. A noite não é só para descansar, é um território de decisão espiritual. E quando você ignora isso, você carrega o peso sozinho sem perceber. Agora presta atenção, porque isso pode mudar a forma como você encara seus problemas hoje. Existe uma promessa que muita gente conhece, mas poucos realmente vivem. Uma proteção, uma cobertura, uma resposta que não depende da lógica nem das circunstâncias. E antes que você pense, isso não é para mim, deixa eu te provocar. Você já tentou confiar de verdade ou só tentou controlar tudo até se cansar? Pois é, esse é o ponto. Porque quando você entra nesse momento com fé, algo começa a se mover onde você não vê. Caminhos começam a se alinhar, medos perdem força. Mas cuidado, porque a dúvida no meio do processo pode te fazer sair exatamente do lugar onde a resposta estava sendo construída. E a grande questão agora é: você vai continuar lutando sozinho contra aquilo que parece impossível ou está pronto para descobrir o que acontece quando decide entregar essa noite e permitir que aquilo que você não pode fazer comece finalmente a ser transformado? Confiança total na proteção divina durante a noite é uma escolha interior que redefine a forma como a mente e o coração atravessam as horas de silêncio, quando o corpo descansa, mas os pensamentos muitas vezes continuam ativos, revisitando preocupações, lembrando problemas e antecipando cenários que ainda nem aconteceram. A noite tem uma característica única, porque reduz os estímulos externos e deixa a pessoa mais exposta ao próprio mundo interno. E é exatamente nesse momento que a confiança se torna essencial. Não como uma ideia abstrata, mas como uma postura prática diante daquilo que não pode ser controlado naquele instante. Durante o dia, existe a sensação de movimento, de ação, de possibilidade de resolver situações, mas quando a noite chega, muitas dessas possibilidades se suspendem e aquilo que não foi resolvido permanece como uma presença silenciosa. É nesse espaço que a confiança na proteção divina atua como um suporte emocional e espiritual, permitindo que a pessoa não seja dominada pela ansiedade ou pelo medo. Em vez de tentar resolver mentalmente tudo o que está fora de alcance naquele momento, a mente começa a se reorganizar a partir de uma sensação de segurança que não depende das circunstâncias imediatas. Confiar na proteção divina durante a noite não significa ignorar os problemas, mas aceitar que há um limite para o que pode ser feito em determinado momento. Esse reconhecimento não gera fraqueza, mas alívio, porque libera a pessoa da necessidade constante de controle. A noite se transforma então em um período de entrega, onde o esforço dá lugar à confiança e onde o descanso não é apenas físico, mas também emocional. A mente humana tende a buscar respostas e soluções contínuas, mas nem todas as questões podem ser resolvidas instantaneamente. Quando essa realidade não é aceita, surge a inquietação, que muitas vezes se intensifica no silêncio da noite. A confiança atua como um elemento que interrompe esse ciclo, permitindo que a pessoa desacelere internamente e aceite que existem processos em andamento que não dependem de uma ação imediata.
Esse tipo de confiança também influencia diretamente a qualidade do descanso. Quando a mente está sobrecarregada, o sono se torna superficial, interrompido ou até difícil de alcançar. No entanto, quando existe uma sensação de proteção e segurança, o corpo responde de forma mais tranquila, facilitando um descanso mais profundo e reparador. Isso demonstra como a confiança não é apenas uma questão espiritual, mas também tem impacto físico e emocional. A proteção divina durante a noite é percebida não apenas como ausência de perigo, mas como uma presença que traz estabilidade interna. Mesmo quando há incertezas ou dificuldades, a pessoa que confia não se sente completamente desamparada. Existe uma base de segurança que permite atravessar a noite sem a necessidade de estar em estado constante de alerta. Essa sensação reduz a tensão acumulada e cria um ambiente interno mais equilibrado. Outro aspecto importante é a forma como essa confiança transforma o diálogo interno. Em vez de pensamentos repetitivos focados em problemas, começa a surgir uma narrativa mais calma, onde a possibilidade de resolução existe, mesmo que não seja imediata. Essa mudança não elimina as preocupações, mas altera a intensidade com que elas são vividas, tornando-as mais administráveis. Confiar na proteção divina também ajuda a lidar com o medo do desconhecido. A noite, por sua natureza, está associada ao que não pode ser visto claramente, e isso pode gerar insegurança. No entanto, quando existe confiança, o desconhecido deixa de ser automaticamente interpretado como ameaça e passa a ser visto como parte de um processo maior. Essa mudança de percepção reduz a ansiedade e permite uma relação mais tranquila com o tempo e com o que ainda não foi revelado. Essa confiança também fortalece a capacidade de entrega. Em vez de tentar controlar cada detalhe da vida, a pessoa aprende a liberar aquilo que não está ao seu alcance naquele momento. Essa liberação não é desistência, mas uma forma de reconhecer limites e confiar que existem forças atuando além da compreensão imediata. Esse equilíbrio entre ação e entrega é fundamental para manter a saúde emocional ao longo do tempo. A prática constante dessa confiança cria um hábito mental mais estável. Com o tempo, a mente aprende a responder de forma menos intensa às preocupações noturnas e o coração se torna mais resistente às oscilações emocionais. Isso não significa ausência de dificuldades, mas uma maior capacidade de enfrentá-las sem ser dominado por elas. A confiança total na proteção divina durante a noite também influencia a forma como o dia seguinte é vivido. Um descanso mais tranquilo permite que a pessoa acorde com mais clareza, energia e equilíbrio, o que impacta diretamente na tomada de decisões e na forma de lidar com desafios. Dessa maneira, a noite deixa de ser apenas um intervalo entre dias e se torna parte ativa do processo de equilíbrio e renovação. Com o tempo, essa postura de confiança transforma a relação com o silêncio, com o descanso e com o próprio interior. A noite deixa de ser um espaço de inquietação e passa a ser um momento de recuperação, onde a mente desacelera e o coração encontra estabilidade. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas se desenvolve gradualmente, à medida que a pessoa escolhe confiar, mesmo quando não há garantias visíveis, construindo assim uma base interna que sustenta não apenas o descanso noturno, mas também a forma de viver cada dia com mais equilíbrio e serenidade. Entrega de causas impossíveis nas mãos de Deus é um processo interior profundo que envolve confiança, desapego
e a compreensão de que existem situações na vida que ultrapassam a capacidade humana de resolução imediata. Muitas vezes, as pessoas enfrentam circunstâncias que parecem não ter saída, problemas que se acumulam ao longo do tempo e desafios que resistem a todas as tentativas de solução. Nessas situações, surge o peso emocional da frustração, da ansiedade e da sensação de impotência, como se tudo estivesse fora de controle. É justamente nesse ponto que a entrega se torna um caminho de alívio e reorganização interna. Entregar uma causa impossível não significa desistir, nem ignorar a realidade, mas reconhecer que há limites para o esforço humano e que nem tudo depende exclusivamente da ação individual. Essa compreensão traz uma mudança de perspectiva importante, porque reduz a pressão interna de tentar resolver tudo sozinho e abre espaço para uma postura mais serena diante do que não pode ser controlado no momento presente. A entrega é, portanto, um ato de confiança que substitui a tentativa constante de controle por uma atitude de aceitação e esperança. As causas impossíveis geralmente carregam uma carga emocional intensa, porque envolvem áreas sensíveis da vida, como relacionamentos, saúde, finanças ou decisões importantes que parecem não ter resposta clara. Quando a mente se concentra excessivamente nessas situações, ela tende a entrar em ciclos repetitivos de preocupação, tentando encontrar soluções em pensamentos contínuos, que muitas vezes não levam a lugar nenhum. Esse estado mental aumenta o desgaste emocional e pode gerar ainda mais confusão. A entrega dessas causas nas mãos de Deus representa uma interrupção desse ciclo de sobrecarga mental. Ao invés de continuar insistindo em resolver aquilo que está além do controle imediato, a pessoa escolhe confiar que existe uma ordem maior atuando de forma que ainda não é totalmente compreendida. Essa escolha não elimina o problema, mas altera a forma como ele é vivido, reduzindo o peso emocional e permitindo maior equilíbrio interno. Esse processo também envolve desapego. Muitas vezes, o sofrimento não está apenas na situação em si, mas na necessidade de um resultado específico, no apego a uma solução desejada ou na dificuldade de aceitar que o tempo e os caminhos podem ser diferentes do esperado. A entrega exige abrir mão dessa rigidez interna e permitir que as coisas sigam um curso que não depende exclusivamente da vontade pessoal. Esse desapego não é indiferença, mas maturidade emocional. A confiança é um elemento central nesse processo. Entregar causas impossíveis exige acreditar que, mesmo sem ver resultados imediatos, existe um processo em andamento. Essa confiança não é baseada em evidências visíveis, mas em uma postura interna de esperança e paciência. Ela ajuda a sustentar a pessoa nos momentos de incerteza, evitando que o desespero tome conta das decisões e das emoções. Quando a entrega é genuína, ela gera uma sensação de alívio interno. O peso de tentar controlar tudo diminui e a mente encontra mais espaço para respirar. Isso não significa que os problemas desaparecem instantaneamente, mas que a forma de lidar com eles se torna menos desgastante. A energia que antes era usada para a preocupação constante passa a ser direcionada para o equilíbrio emocional e para ações mais conscientes quando necessário. Esse processo também fortalece a resiliência. Ao aprender a entregar aquilo que não pode ser resolvido imediatamente, a pessoa desenvolve uma maior capacidade de lidar com situações difíceis sem perder o centro emocional. Isso cria uma postura mais estável diante da vida, onde os desafios são enfrentados com mais calma e menos reatividade. A entrega de causas impossíveis também ajuda a reorganizar prioridades internas. Em vez de focar
exclusivamente no problema, a pessoa começa a enxergar outros aspectos da vida que também precisam de atenção, como o autocuidado, o descanso emocional e a manutenção da paz interior. Isso evita que a vida inteira seja consumida por uma única preocupação. Outro aspecto importante é que a entrega não elimina a responsabilidade pessoal. Ela não significa passividade, mas sim a compreensão de que existe uma parte que depende da ação humana e outra que depende de fatores além do controle imediato. Saber diferenciar essas duas partes permite agir com mais clareza e menos ansiedade, sem tentar forçar resultados que ainda não estão prontos para acontecer. Com o tempo, essa prática de entrega transforma a forma como a pessoa se relaciona com os desafios. Aquilo que antes parecia impossível começa a ser visto com mais leveza, não porque se tornou fácil, mas porque deixou de ser carregado sozinho. Essa mudança interna reduz o sofrimento e abre espaço para uma visão mais ampla da vida. A entrega de causas impossíveis nas mãos de Deus, portanto, é um exercício contínuo de confiança, desapego e equilíbrio emocional. É um caminho que ensina a lidar com o que não pode ser controlado de forma imediata, permitindo que a mente encontre descanso, que o coração encontre serenidade e que a vida seja vivida com menos peso e mais esperança, mesmo diante das situações mais desafiadoras e incertas que possam surgir ao longo do tempo. Descanso espiritual, mesmo em meio às dificuldades, é a capacidade de manter paz interior, mesmo quando a realidade externa não está resolvida, quando os problemas continuam presentes e quando as respostas ainda não chegaram. Não é um tipo de descanso baseado na ausência de conflitos, mas uma estabilidade interna que permanece ativa mesmo dentro de cenários de pressão, incerteza e desgaste emocional. É a experiência de não ser dominado pelo caos ao redor, porque existe uma confiança profunda que sustenta o coração, mesmo quando a mente não entende completamente o que está acontecendo. Em momentos de dificuldade, a tendência natural é que a mente entre em estado de alerta constante, tentando prever resultados, encontrar soluções rápidas e controlar cada detalhe da situação. Esse estado gera cansaço mental e emocional, porque o pensamento se torna repetitivo e muitas vezes não consegue resolver aquilo que o está preocupando. O descanso espiritual começa exatamente quando essa necessidade de controle perde força e a pessoa aprende a soltar o peso que não consegue carregar sozinha. Esse descanso não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem, mas aprender a olhar para eles sem permitir que dominem completamente o interior. É reconhecer a realidade, mas não ser consumido por ela. É entender que existem limites para o esforço humano e que nem tudo pode ser resolvido imediatamente, mesmo com muita preocupação ou tentativa constante de controle. Essa aceitação reduz a pressão interna e permite que o coração respire com mais leveza. Mesmo em meio às dificuldades, o descanso espiritual cria um espaço interno de estabilidade. Esse espaço não depende das circunstâncias externas, mas de uma postura interna de confiança. A pessoa pode estar enfrentando problemas, mas ainda assim manter uma sensação de equilíbrio que não vem do que está ao redor, mas de dentro. Essa estabilidade não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em desespero absoluto. Outro aspecto importante é que esse tipo de descanso reduz o peso emocional das preocupações. As dificuldades continuam existindo, mas deixam de ser vividas com intensidade destrutiva. A mente deixa de amplificar constantemente os problemas e começa a processá-los com mais calma. Isso permite pensar com mais clareza e tomar decisões de forma menos impulsiva e mais consciente. O descanso espiritual também está relacionado à confiança de que não se está sozinho no processo da vida.
Essa confiança não depende de provas imediatas, mas de uma convicção interna que sustenta a pessoa mesmo quando não há respostas visíveis. Essa sensação de amparo reduz o medo e ajuda a enfrentar situações difíceis com mais serenidade. Em meio às dificuldades, esse descanso também se manifesta como capacidade de pausa. Em vez de reagir continuamente a tudo o que acontece, a pessoa aprende a parar, respirar e reorganizar suas emoções antes de agir. Essa pausa evita decisões impulsivas e ajuda a preservar a saúde emocional em momentos de pressão. Com o tempo, essa prática transforma a forma como a pessoa enfrenta problemas. As dificuldades deixam de ser vistas como ameaças incontroláveis e passam a ser entendidas como processos que podem ser atravessados com mais equilíbrio. Isso não elimina os desafios, mas muda a forma de vivê-los, reduzindo o impacto emocional negativo. O descanso espiritual também fortalece a resistência interna. A pessoa aprende a suportar períodos difíceis sem perder completamente sua estabilidade emocional. Isso não significa ausência de sofrimento, mas uma capacidade maior de não se deixar dominar por ele.